Olá, paz e bem, eu sou o Frei Rogério Goldoni e você está no canal da VAR, o canal cuja missão é facilitar a compreensão da Sagrada Escritura. Não esqueça de deixar aquele like se você gostar desta nossa prosa. A questão do dia é, por que Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 26, responde assim para a mulher cananeia: não fica bem tirar o pão da mesa dos filhos e distribuí-lo aos cachorrinhos. Jesus está se recusando a atender esta mulher? Qual o sentido desta resposta? Bem, há alguns elementos que precisamos observar. Primeiro, a comunidade de Mateus é formada basicamente por cristãos vindos do judaísmo. Os judeus que eram entendidos como os eleitos de Deus, não é? Segunda observação, essa história certamente ela é rememorada algum tempo depois do fato ter ocorrido mesmo. O que eu quero dizer com isso? É possível que essa história tenha ajudado os cristãos desta comunidade, assim como das outras comunidades cristãs, a resolverem uma situação nova. Qual a situação? A realidade dos pagãos que estavam se tornando cristãos. Nesse sentido, é interessante percebermos que o Evangelho de Mateus, quando fala dessa mulher, ele é um pouco mais dramático que o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24, por exemplo, não é? É mais dramático porque, por exemplo, no versículo 23 aparecem os discípulos dizendo: despede-a logo, não é? Portanto, parece que o texto retrata bem esse contexto, esse conflito entre cristãos vindos do judaísmo e aqueles vindos de tantas partes e de tantas outras religiões, mas que queriam se tornar cristãos também. O outro detalhe é que no Evangelho de Mateus, esta mulher é chamada de cananeia. E a gente sabe pela história que os cananeus brigaram muitos anos com os hebreus. E além de não serem aceitos pelos hebreus, eles eram pejorativamente chamados de cães. Não é à toa que então aparece essa fala na boca de Jesus: não fica bem tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Quem seriam os filhos? Os eleitos. Quem seriam os cachorrinhos? Aqui parece que Jesus dá uma amenizada nesse tom pejorativo com o qual os cananeus eram chamados. Mas então, quem seriam esses cachorrinhos? Seriam os próprios cananeus, ou então todos os pagãos que agora estão querendo se assentar na mesma mesa dos cristãos. E aqui a gente pode perceber também que essa mulher foi uma teóloga na vida de Jesus, que o ajudou a refletir sobre a sua própria missão, a universalidade da sua missão e ajudar os primeiros cristãos a resolverem essa situação em relação aos diferentes que também queriam se tornar cristãos. Por fim, quais os ensinamentos que este texto nos apresenta? Podemos dizer que o texto é muito sugestivo ao mostrar a coragem da mulher. Então ela não se importou tanto com o tom pejorativo com o qual o seu povo era tratado, nem nada, ela foi corajosa. Por quê? Porque ela acreditava em Jesus. Segunda situação, o texto nos ajuda a perceber que a fé não se baseia em privilégios de raça, cultura, méritos pessoais, mas na relação viva com Jesus. Isso significa crer em Jesus, relacionar-se profundamente, abandonar-se em Jesus. Terceira questão. O texto nos ajuda a perceber na importância de insistirmos, principalmente quando a vida é ameaçada. E uma quarta questão seria: assim como o sofrimento não conhece fronteiras, a graça de Deus também não conhece fronteiras e se derrama sobre todos. Não importa cultura, time, cor, não importa raça, não importa nada disso. Nosso Deus é o Deus de todos. E você, o que você tem escutado sobre esse texto? E essa fala de hoje, fez sentido? Aproveite e partilhe algo, deixe a sua mensagem também nos comentários abaixo deste vídeo. E eu espero que Deus sempre te abençoe e que a palavra do Senhor ilumine os teus caminhos e todas as tuas escolhas. Paz e bem.